Vou ler em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 20. A carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, capítulo 1, do 15 ao 20. Talvez uma das passagens mais importantes em toda a Bíblia. Vamos dar ouvidos. Começa falando ele, é claro que esse ele é Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é, antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz. Mostra-nos o Pai, e isto nos basta, disse Filipe a Jesus em João capítulo 14, versículo 8. Este tem sido o desejo e a busca de muita gente ao longo dos séculos. Esse é o clamor do coração humano. E graças a Deus, Jesus não deixou essa busca e esse clamor sem resposta. O próprio Jesus é a resposta. Naquele dia, Jesus respondeu a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer então, mostra-nos o Pai? João 14, versículo 9. E a passagem que eu acabei de ler, Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20, aí Paulo demonstra a relação de Cristo com Deus e com o universo. Esta é a passagem-chave desta carta. Paulo começou mostrando que nossa salvação foi efetuada por Cristo. E esta passagem também parece um pouco com a passagem sobre o verbo, o Logos, em João capítulo 1. No prólogo, e em Hebreus capítulo 1. Cristo é a imagem do Deus invisível, diz versículo 15. Eu gosto da tradução na linguagem de hoje, onde fala que Jesus é a revelação visível do Deus invisível. A palavra traduzida imagem significa semelhança. Assim, Deus, a quem nenhum homem jamais viu, torna-se manifesto ou visível em Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 18. Em João capítulo 1 está escrito: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo escreve que os cristãos contemplam a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E quem escreveu a carta aos Hebreus fala que Cristo é a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Amados irmãos, Deus em si mesmo, em sua majestade, é invisível. Isso não apenas aos olhos do corpo, mas também ao entendimento humano. O Deus eterno nos é revelado principalmente em Cristo Jesus. Pois em Cristo, o Filho, Deus o Pai nos mostra sua justiça, sua bondade, sabedoria, poder, enfim, todo o seu ser. Portanto, nós não devemos procurar Deus em qualquer outro lugar, pois tudo que se apresenta como uma representação de Deus, a parte de Jesus Cristo, será um ídolo. Você deseja conhecer a Deus? Conheça Jesus. Você deseja conhecer Jesus, o Jesus verdadeiro? Então leia Mateus, Marcos, Lucas e João. No ponto culminante da criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. O homem foi feito para ser nada menos do que a imagem de Deus. Paulo está nos dizendo: olhem a esse Jesus. Ele não apenas nos mostra o que é Deus,
Mas também Jesus nos mostra o que o homem, o que o ser humano estava destinado a ser. Jesus é a perfeita manifestação de Deus e a perfeita manifestação do ser humano. Aqui nós encontramos em Jesus Cristo o que poderíamos chamar de uma dupla revelação. A revelação da divindade e a revelação da humanidade. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, no versículo 15. Esta palavra não significa que Cristo foi um ser criado, que ele não é coeterno com o Pai. Neste contexto, a palavra primogênito denota o único anterior à criação. Cristo está acima da criação. O versículo 16 nos mostra que esse é o significado correto. O primogênito de toda a criação nos lembra, Filipenses capítulo 2, versículo 9. Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. Jesus é como homem, cabeça de toda a criação de Deus. Jesus não pode ser considerado uma criatura, tendo ele mesmo criado todas as coisas e existido antes de qualquer coisa ser feita. Essa palavra primogênito é usada para denotar alguém que é chefe ou altamente distinto e preeminente. O Salmo 89, 27 diz, também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Essa palavra também é empregada assim em Romanos capítulo 8, 29. Para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. Assim também em Colossenses capítulo 1, 18, Paulo escreve que Jesus era o primogênito dentre os mortos. Não que Jesus tenha sido literalmente o primeiro que foi ressuscitado dentro dos mortos, o que não era verdade, mas que Jesus é preeminente entre os que ressuscitaram. O significado, então, é que Cristo sustenta a posição mais exaltada no universo. Ele é preeminente acima de todos os outros. Jesus está à frente de todas as coisas. A expressão não significa que Jesus foi gerado antes de todas as criaturas, como algumas pessoas explicam, mas refere-se ao fato de que Jesus sustenta a mais alta patente sobre a criação. Jesus é filho de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Todas as outras criaturas também são descendentes de Deus, mas Jesus é exaltado como filho acima de tudo. Em Colossenses capítulo 1, 16 e 17, há 3 coisas ditas sobre Cristo quanto à sua relação com o universo. Em primeiro lugar, Jesus é o fundamento da criação, no início do 16. E isto significa que todas as coisas criadas, tanto visíveis como invisíveis, devem sua existência a Cristo Jesus. Os termos tronos, domínios, etc., mostram que todas as possíveis existências são inclusas. Devendo a sua existência a Cristo, elas ficam subordinadas a Ele. Há pessoas que adoram anjos ou outros tipos de espíritos. Este foi o problema nos dias de Paulo e nos dias do autor de Hebreus. Em Hebreus capítulo 1, do 1 ao 4, o autor na carta explica para seus leitores e para mim e para você. Assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Versículo 4. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Em tudo, Jesus é superior.
pois foi por meio de Jesus que o universo foi criado, e é Jesus quem sustenta todas as coisas. Ninguém é maior, nem melhor do que Jesus. Se Jesus fosse apenas um pequeno personagem religioso, ele não iria merecer nosso louvor e também não iria adiantar suplicar e clamar por sua ajuda, para ele nos socorrer. Mas, meus irmãos, nós, eu e você, estamos colocando nossa confiança naquele que, por meio de quem tudo foi criado. Em segundo lugar, Cristo é objeto último do universo. Todas as coisas foram criadas para Ele, diz também no versículo 16. O universo, com toda a sua plenitude de mundos visíveis e invisíveis, não apenas foi criado por meio dele, mas também em direção dele. Como toda a criação emanou dele, assim tudo converge novamente para ele, o alvo para o qual a criação foi projetada desde sua origem é Jesus. Em Cristo se explica o propósito da criação. A criação foi criada pelo Filho e foi para que finalmente fosse dele, e para que com sua adoração e seu amor dê honra e alegria ao Filho. O mundo foi criado para pertencer a Jesus Cristo. Agora, em terceiro lugar, como Cristo é tanto a fonte como objeto da criação, assim também nele, diz a Bíblia, todas as coisas subsistem. Jesus é aquele que dá consistência ao mundo. Quer dizer que a ordem que existe no mundo é uma expressão da mente do Filho. A lei da gravidade e as chamadas leis científicas, na realidade, não são só leis científicas, sim leis divinas. Tudo foi criado por Deus. E Jesus, o Filho, é o princípio e o fim da criação, e o poder que lhe dá consistência. É o Criador, sustentador e a meta final do mundo. Paulo expressa agora no versículo 18 o que Jesus Cristo é para a igreja. Este versículo destaca 4 grandes atos na relação de Jesus com a igreja. Número 1. Jesus é cabeça do corpo, isto é, da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, quer dizer, é o organismo através do qual Cristo opera. E humanamente o corpo é servo da cabeça, da mente, do cérebro. Sem a cabeça, o corpo é impotente por si mesmo e o corpo morre. Jesus Cristo guia, dirige, domina a igreja. Você e eu, que somos o corpo de Cristo, devemos obedecer a Cristo em tudo. Sem Jesus, a igreja não pode pensar a verdade, nem operar corretamente. Sem Jesus, não pode decidir o caminho que deve tomar. A igreja está sob o governo de Jesus, nosso Rei. Nós somos seu instrumento. Um corpo indisciplinado não obedece à cabeça. Quando nós nos submetemos a Cristo, nós somos seu corpo agindo neste mundo. Jesus também, em segundo lugar, é o princípio da igreja. Jesus é o primeiro no sentido temporário, como, por exemplo, a letra A é o princípio do alfabeto. Jesus é também o primeiro, único, o fonte da qual tudo provém. É o poder que põe algo em movimento. O mundo é a criação de Cristo e a igreja a nova criação de Cristo. Jesus Cristo é a fonte da vida, da existência da igreja, aquele que dirige a igreja. Em terceiro lugar, Jesus é o primogênito dentre os mortos. Paulo está destacando aqui a ressurreição. Este Cristo não é alguém como as outras pessoas, alguém que viveu e morreu, e do qual nós lemos e aprendemos a respeito dele. Jesus é alguém que pela ressurreição vive para sempre, com quem nós encontramos e de quem temos experiência. Cristo não é um herói morto, um fundador do passado, mas sim uma presença viva.
E como resultado de tudo isto, Jesus tem a preeminência em todas as coisas. A ressurreição de Jesus Cristo é seu título de senhorio supremo. Por sua ressurreição, Jesus mostrou que venceu todo inimigo e todo poder adverso, e não há nada na vida ou na morte que possa conter nosso Cristo vivo. O triunfo final da sua ressurreição deu a Jesus o direito de ser Senhor de tudo. Então, irmãos, quem é Jesus? Ele é o Senhor da vida, fonte e origem da vida, aquele que dirige constantemente a igreja e o Senhor de tudo em virtude da sua vitória sobre a morte. Agora, no versículo 19 e 20, Paulo fala sobre a obra de Jesus. O objeto da vinda de Jesus foi a reconciliação. Jesus veio para ser a ponte sobre o abismo entre Deus e o homem. Irmãos, você e eu devemos lembrar sempre que a iniciativa da reconciliação foi de Deus. O Novo Testamento não fala de Deus sendo reconciliado com as pessoas, mas sim as pessoas reconciliadas com Deus. Nosso Pai nos salvou, não por causa de obras boas por nós praticadas, mas por causa do seu amor maravilhoso. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. O único objeto de enviar o Filho ao mundo foi recuperar para si as pessoas e reconciliar todas as coisas consigo. O meio da reconciliação foi o sangue de Jesus derramado na cruz. A dinâmica da reconciliação é a morte de Jesus Cristo. Romanos 8,32 nos explica: aquele que não poupou seu próprio Filho antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente e com ele todas as coisas? Na morte de Jesus, Deus está nos dizendo: eu os amo desta maneira. Eu os amo até o extremo de ver meu Filho sofrer e morrer por vocês. A cruz é a prova de que não existe caso perdido para Deus. Você pecou feio? Muito feio? Mesmo assim, o amor de Deus por você é maior do que seu pecado. A cruz é o meio da reconciliação, porque é a prova final do amor de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se a cruz não desperta o amor e a admiração no coração de uma pessoa, creio eu que nada vai mover aquele coração. Qual é a meta da reconciliação? Em Cristo, Deus reconcilia todas as coisas consigo. Para Paulo, o mundo não é mau. Deus criou o mundo e participa da reconciliação universal. O mundo é de Deus e está redimido, porque de uma maneira admirável, Deus estava em Cristo reconciliando consigo todo o universo. Aqui Paulo está dizendo que a mensagem central do Evangelho de Cristo é a palavra da reconciliação. É uma guinada decisiva de nossa vida, quando todas as demais perguntas de nosso coração silenciam diante da grande pergunta: o que eu farei com a minha culpa? Como eu posso ter paz com Deus? Quem vai me reconciliar com Deus? Ter ou não ter dinheiro? Ter ou não ter saúde? Nada disso se importa diante desta pergunta. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Deus. Deus proíbe a mentira, sou mentiroso. Ele demanda pureza, sou um homem impuro. Deus visa o amor desinteressado. Muitas vezes eu vivo por mim mesmo. Como isso acabará? Como você e eu podemos encontrar um final feliz? O fardo de todos os pecados que já cometi na minha vida é como uma montanha. Eu não posso pagar a minha dívida com Deus. E todo dia vou adquirindo novas dívidas. Deus não pode, por ser um Deus justo e verdadeiro, passar por cima de meus pecados e fingir que nada aconteceu. É aqui que Jesus entra em cena. O castigo pousa sobre Jesus. Ele pagou o resgate. Jesus estabeleceu a paz. Ele prestou o sacrifício purificador. Graças a Deus por Jesus. Jesus estabeleceu a paz por seu sangue derramado na cruz do Calvário.
Para encerrar, gostaria de compartilhar com vocês algo que fiz com um grupo, acho que 30 anos atrás. Na realidade, não foi eu que fiz, foi um irmão que veio de São Paulo e fez um curso intensivo sobre essa carta aos Colossenses. E quando estávamos estudando esse trecho, Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20, ele pediu para a gente contar as palavras que aparecem nesse trecho. Qual a palavra que aparece mais? E fomos contando as palavras e vimos que a palavra ele aparece 8 vezes. A palavra aparece 4 vezes. E as palavras toda, todas, tudo, 8 vezes. Então, qual é a mensagem desta passagem? Ele é tudo. Cristo é tudo. Permita, então, que Cristo seja o tudo de sua vida. Em Cristo você pode encontrar tudo que você precisa.